Fala galera, Felipe falando diretamente de Alphaville e eu queria compartilhar algo com vocês aí, tá? Essa semana que vem agora, vou fazer o método CIS com Paulo Vieira, tá? Muitas pessoas recomendaram, muitas pessoas falaram pra mim que seria muito bom e minha noiva me presenteou, né? Me deu um presente de aniversário, o método CIS. Comprou o método CIS e me deu. E por que eu tô falando isso aqui pra vocês? Que eu tô sentindo que vai ser um divisor de águas na minha vida. Por que, Felipe? Vai ser um divisor de águas? Porque é o seguinte, ó, para pra pensar comigo. Eu comecei como vendedor de pulseira na rua. Depois eu vendi manga, depois eu vendi água, entregando água. Depois eu trabalhei como ajudante numa padaria, entreguei panfleto, depois eu fui para vendedor de sapato, vendi torta, tentei entrar na Renaudet, na Revolution War, uns programas de marketing multinível, me decepcionei. Depois eu virei ajudante pedreiro, depois eu tive minha própria empresa de pedreiro, tinha uns 2, 3 pedreiros que me ajudavam ali. Depois eu entrei pro digital, como social media. Depois eu comecei a fazer lançamento de outras pessoas e os meus lançamentos. Hoje eu tenho 1.200 alunos de marketing digital, né? Inicialmente, essa semana agora, estou começando uma nova escola de marketing digital com produtos mais acessíveis, né? Com cursos mais acessíveis. Hoje, para você fazer uma mentoria, uma consultoria comigo, em grupo, custa aí mais ou menos 5 mil reais, tá? E se você quiser fazer individual, você vai ter que desembolsar aí pelo menos 15 a 20 mil reais aí por 4, 5 meses de acompanhamento. Então eu pensei em criar uma escola para abranger outras pessoas. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou tendo uma evolução na minha vida, né? Estou tendo uma evolução na minha vida e tudo isso é graças aos cursos, treinamentos e dedicação que eu tenho. Só que eu nunca tinha feito o método CIS. E por que eu estou falando que vai ser transformador para a minha vida? Para pensar comigo. O método CIS é o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. Do mundo. E o que eu estou fazendo? Nesses 2 anos agora, eu tive os mesmos mentores, né? São Pablo Massal, Júnior Neves, o Marcos Paulo também, acabo acompanhando muito ele, as coisas que ele ensina me ajuda, né? Antes de começar no digital, eu vi muita coisa já do Paulo Vieira, mas não lembro bem, não lembro muita coisa. Vi muita coisa do Flávio Augusto, vi todas essas pessoas. Só que hoje, o que elas ensinam não está fazendo mais tanto sentido para mim, porque a gente vai avançando, né? Eu modelei o que eu tinha que modelar daquelas pessoas. Talvez daqui a um tempo eu precise voltar e aprender novamente com elas. E como eu estou nessa troca de mentores, como eu estou nessa troca de vida, eu comecei já a assistir as coisas do Paulo Vieira aqui dentro do YouTube. Comprei um curso dele também, né? Quando você compra o método CIS, você ganha um curso de criação de riquezas. Eu estou quase concluindo e a minha cabeça está mudando. A minha cabeça está mudando. Muitas coisas estão mudando na minha vida. Na área financeira, na área emocional. E eu, antes de eu ir pro método CIS, eu já entendi, só vendo algumas palestras aí, essa semana eu já deve ter assistido uns 20 vídeos do Paulo Vieira. Tô modelando muito agora o Paulo Vieira, o Nigro. E o Marcos Marques, vou começar também agora. E o que acontece? O Paulo Vieira fala muito sobre orgulho. Ele fala que o princípio de toda queda é o orgulho. E eu comecei a perceber que eu era um cara muito orgulhoso. Isso já começou a mexer dentro de mim. Por que um cara orgulhoso? Se você está passando a necessidade, não pede ajuda, você é orgulhoso. Se você não está tendo o resultado que você não quer, que você quer, e você não busca ajuda, você é orgulhoso. Se o seu relacionamento não está 100% bem, você é orgulhoso. Você é orgulhoso e mentiroso. E antes de começar o método CIS, o Paulo Vieira já me convenceu que eu sou orgulhoso e mentiroso. É difícil falar isso aqui, mas você também aí, você é orgulhoso e mentiroso se você não está vivendo a vida que você deseja viver. Por quê?
Porque a gente mente para si mesmo, falando que tá bom. A gente mente para si mesmo, falando que... criando desculpas pra gente não chegar no nosso objetivo. E aconteceu uma coisa muito interessante. Enquanto eu tenho um cara para trabalhar comigo esses dias, e ele começou a trabalhar e tal, e aí ele começou a apresentar algumas dificuldades ali no trabalho. E o Paulo Vieira também ensinou que quando você é impaciente, você é orgulhoso, né? Você é tão bom, você é tão perfeito, você é tão 100%, que você não precisou de ninguém ensinando, né? Você não precisou de ninguém tendo paciência. É por isso que você tem que ter mais paciência. E aí eu peguei essa dica e comecei a aplicar na minha vida, né? E aí o rapaz que estava trabalhando comigo começou a apresentar algumas dificuldades e eu comecei a conversar com ele. E ele falou que estava com problema com o sogro dele e tal. E aí eu usei as mesmas palavras que o Paulo Vieira falou para mim. Assim, amigo, você está sendo orgulhoso. Mas ele que tá errado, Felipe. Assim, ó, se a sua noiva é importante para você, peça desculpa. Peça desculpa. Fale que você errou, fale que você está sendo um menino. Gente, há um mês atrás o meu posicionamento não ia ser esse. E o Paulo Vieira está quebrando tanto meu coração que eu estou entendendo que eu sou um cara orgulhoso. E o que foi que aconteceu? Eu falei isso para esse cara e ele começou a meio que com vontade de chorar. Eu falei, liga pro seu sogro aí e pede desculpa. E ele ligou pro sogro dele e pediu desculpa. Disse que saiu um peso do coração dele. Disse que saiu um alívio. E ele falou, mano, você é um amigo de verdade, hein? Você fez eu reconhecer o meu erro e tal. E aí, gente, eu percebi que só eu vendo o vídeo do Paulo Vieira no YouTube, a minha vida tá mudando. Eu tô reconhecendo que eu sou um orgulhoso, que eu sou um mentiroso, que eu dou desculpa, que eu não tenho autorresponsabilidade, que eu não faço o que eu deveria fazer, que eu não tô sendo o melhor noivo para minha noiva, que eu não tô sendo o melhor profissional, que a minha empresa, os problemas que tem são meu reflexo. E imagina lá no Método CIS, quase 5 dias ali, ligado 100%. Tô com muita expectativa, gente. Tô com muita expectativa de como vai ser. Tô com muita expectativa. E assim que eu fizer o Método CIS, eu vou trazer aqui para você alguns insights. Você já fez o Método CIS? Me fala aí. Me diz o que você achou desse vídeo. Me fala aí, você é orgulhoso ou não? E esse vídeo foi mais algo que eu queria compartilhar com vocês aí, que eu tenho certeza que depois desse vídeo aqui vai me servir como um depoimento futuro, né, da transformação que eu tô tendo na minha vida. As coisas que me trouxeram até aqui não são as que vão me levar adiante. Então por isso que eu tô vindo aqui reconhecer para vocês que eu tenho um mentor, que eu tenho uma pessoa que está me ajudando, reconhecer minhas falhas, meus erros, para que eu consiga chegar nos meus objetivos. Você deveria fazer isso também, hein? Ter mentores que te incentivam a ter transformação real. E essa transformação não pode parar em você, tem que ir para os outros também. Fechou, galera? Tamo junto, é isso. Difícil continuar na mesma vida, tá? Eu tô disposto a ter uma vida transformada, a ter uma vida diferente. E eu acredito que nada pode parar em mim. Fechou? Tamo junto, até o próximo vídeo.